Bom, e na aula de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, nós estamos num cenário um pouco diferente. Eu quero contar e eu quero aqui dividir, como eu já prometi para todas as pessoas que participassem desse manual, desse curso Rumo à Prosperidade, que eu pudesse contar algumas coisas particulares minhas, que eu não conto para todo mundo, né? Pode ser que um dia eu solte isso no vídeo do YouTube, mas eu quero colocar aqui também desafios, eu quero colocar coisas mais pessoais aqui, eu e você direcionado. E isso eu não faria com alguém se não tivesse tão próximo como vocês estão. Então isso aqui é uma carta, né, que eu fiz quando eu tinha 24 anos de idade, falando sobre todas as coisas que eu assim almejava na minha vida e contando a minha situação naquele momento, né? E era assim, o que eu desejava, como eu estava, como estava meu coração, né? E eu também quero compartilhar hoje, na atualidade e nas coisas que eu vivo hoje, como é realmente a minha vida, para que você possa ter aí uma visão assim, a diferença que muitas pessoas às vezes pensam que faz, né? E também o tipo de preparação realmente que a gente precisa ter para ter a prosperidade, porque na verdade as pessoas pensam que o dinheiro pode resolver qualquer tipo de problema, né? E eu realmente eu tenho certeza hoje que na verdade é um pouco diferente, né? Ele poderia, na época, em muitas épocas da minha vida, ele resolveria, né, alguns problemas que estavam sei lá, me virando a cabeça e tal. Mas o que eu percebo é que depois vem coisas diferentes. Eu quero contar tudo para você aqui nessa aula. Eu resolvi fazer uma coisa antes da gente começar na parte financeira, na parte de onde a gente vai ter que fazer algumas continhas para, né, para entender um pouco mais do dinheiro, para fazer com que realmente as coisas comecem a funcionar, pagar contas de verdade, fazer alguns ajustes nas contas para que ele possa, o nosso dinheiro possa ser multiplicado. Eu quero muito falar um pouco mais dessa preparação financeira, na verdade com uma preparação mental, para que a gente possa entender um pouco melhor quando a nossa situação financeira muda, o que pode mudar na nossa mente. E eu quero assim dividir realmente com você e ser aqui uma pessoa que fala não só com as palavras, mas sim com o sentimento, com uma pessoa que viveu, né, uma realidade totalmente diferente. Eu não sei se você chegou a ver, eu fiz um vídeo para o YouTube esses dias agora, né, esses dias atrás, né, independente da época que você está vendo esse vídeo aqui agora nessa aula, agora nesse momento eu estou praticamente entre criar o canal do YouTube, né, e também gravar esse curso, que que eu fiz as duas coisas com o mesmo objetivo, de ajudar pessoas a também alcançarem as coisas que eu alcancei ou algumas coisas a mais. Assim, eu realmente tomei isso como uma missão para que eu pudesse ajudar, né, de alguma certa forma as pessoas. E você que está aqui, a gente pode ter a oportunidade de poder estar um pouco mais juntos, né, mais unidos, mais próximos, na verdade. E no YouTube eu tenho a intenção de espalhar para o máximo de pessoas possível. Se você ainda não viu esse vídeo que fala um pouco mais sobre a minha vida em São Paulo, é onde eu mostro a minha casa. Eu vou passar aqui algumas imagens da minha casa, que era uma casa muito simples lá em São Paulo, né? O que eu quero, antes da gente ler essa cartinha aqui, isso foi bem antes, né, de eu casar, algum tempo antes de eu casar. Eu casei com 26, essa carta aqui eu fiz com 24 anos, então foram 2 anos antes de eu me casar. E isso aqui foi assim que eu cheguei em São Paulo. E o vídeo fala sobre o comecinho da minha vida de casado em São Paulo, quando eu tinha já 26 anos de idade. E eu morava numa casa muito, muito simples. E ali eu tinha meus sonhos. Então eu vou contar essa parte para que a gente possa pegar dessa parte algumas metas.
e que a gente possa também exercitar isso e, como eu falei, sempre praticar essas coisas que a gente pode aprender aqui, tá bom? Então é o seguinte, lá em São Paulo eu tinha muitas metas. Eu acho que uma das maiores que eu fui para São Paulo para tentar virar um cantor, né? Uma pessoa que eu gosto muito de música e eu queria muito viver de música. O que eu percebi, lendo essa carta aqui, eu posso ver que eu estava um pouco indeciso pela dificuldade que eu via de realmente ter sucesso e ver as pessoas que buscavam, almejavam sucesso com música. Eu via que era um caminho um pouco mais complicado, em vários sentidos, né? Não só na parte financeira, mas na parte de você trabalhar muito mais, um trabalho cansativo e muitas vezes ingrato, né? Muito ingrato, porque era muito difícil conseguir alcançar a prosperidade com música. Podia ser até que você desse sorte de encontrar as pessoas certas, mas era um pouco mais complicado. E aí eu comecei a partir para a parte do empreendedorismo, que é uma parte também que eu gosto muito. E nesse caso, o que eu sempre imaginava para mim naquela época era que se eu conseguisse de uma forma ou de outra vencer na vida, né? O fato de vencer na vida você pode colocar aí como várias outras coisas, não só dinheiro, né? Mas para mim naquela época era isso, né? Era ter mais dinheiro para poder também ter as coisas que eu queria ter. Por exemplo, um carro, eu não tinha carro. Uma casa, eu morava numa casa muito pequena no comecinho quando eu cheguei em São Paulo, e depois quando eu casei também. Os passarinhos aqui tá... Bom, vamos continuar. Então eu tinha esses sonhos, né? E assim, eu pensava naquele momento que se eu conseguisse alcançar o objetivo de ganhar muito dinheiro, todos os meus problemas seriam resolvidos. E talvez você também tenha agora esse pensamento de que se você ganhar muito dinheiro, os seus problemas vão ser resolvidos. Além disso, você vai poder ajudar as pessoas, vai se sentir muito feliz com isso. E aí você fica naquela ânsia de conseguir muito dinheiro para que você possa resolver os seus problemas, e na verdade sua meta de ganhar dinheiro vira para isso, né? Para que você possa ter duas coisas. A primeira, que você possa resolver os seus problemas imediatos, como contas, algumas coisas que você né, não está pendurado ali, você não consegue resolver. E a outra é para que você possa ter abundância na sua vida, que você possa começar a consumir coisas que você não pode consumir agora por falta de dinheiro, e também que você possa talvez ajudar, né, as pessoas, que esse daí já é um outro passo. Depois que você tem o suficiente para você pode ajudar outras pessoas. E assim, eu tinha a mesma coisa. E eu vejo que é praticamente um padrão, né? Um padrão das pessoas que elas pensam na parte da prosperidade. Elas pensam que o dinheiro ele vai resolver essa parte, né? Vai fazer com que a pessoa tenha uma vida completamente resolvida. E talvez você possa também não achar isso e falar, não, eu sei que eu vou ter problemas, mas vai ser muito mais fácil. Até tem uma história, o caso agora que a gente pode ver na atualidade agora, na atualidade não, algum tempo atrás passou o YouTube famoso, o Whindersson Nunes, né, que ele sofreu com depressão mesmo tendo dinheiro, e foi criticado bastante na internet porque as pessoas não entendem o que acontece, né? As pessoas, elas pensam que o dinheiro ele resolve também problemas sentimentais, e muito pelo contrário, acontece o oposto. Acontece realmente o oposto. E eu quero aqui compartilhar algumas coisas pessoais com você. O meu sonho sempre foi esse, né, de conseguir alcançar os meus objetivos, e eu lutava para isso. E assim, eu não tinha uma vida assim, a minha vida era bem atarefada, não era fácil não. Eu sempre buscando isso. Quando eu era casado, quando eu tinha contas para pagar, muitas contas para pagar que ficaram acumuladas, por exemplo, aluguel que eu não conseguia pagar e um monte de coisas. Eu já fui para um hospital, né, com gastrite crônica e tudo.
E eu sabia que aquilo iria mudar se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu teria um pouco mais de tranquilidade física também, né? Porque a minha saúde também estava sendo afetada com isso. E aí eu falei, poxa, no dia que eu conseguir, todas essas coisas realmente vão... Eu pensava isso, né? Todas essas coisas vão se resolver. E para minha surpresa, as pessoas naquela época, elas eram mais próximas de mim do que hoje. Para minha surpresa, as pessoas, quanto mais você tem, mais elas se aproximam de uma forma um pouco diferente, que você realmente começa a enxergar umas coisas bem complicadas, né? E eu quero, assim, compartilhar alguns momentos, né? Por exemplo, quando... Isso aqui eu não vou falar em outro lugar, apenas com vocês mesmo, né? Mas quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, um amigo meu, ele chegou muito próximo, ele era muito amigo meu, né? Até hoje continua sendo, mas eu tive que entender e saber lidar com isso. Ele perguntou sobre dinheiro emprestado, coisa que ele fazia bem pouco comigo, né? Mas ele soube que eu estava indo viajar para os Estados Unidos, ele soube que eu estava, né, que eu estava mudando um pouco mais a minha vida, tinha comprado um carro e tal. E aí ele via que eu tinha praticamente a obrigação de ajudar ele em qualquer momento, e ele ligava para mim e falava assim, olha, eu quero tal dinheiro, tanto dinheiro emprestado, né? E assim, no começo eu fiz isso, né? E depois eu vi assim que começou a se tornar uma coisa complicada. E eu fiquei entre perder em dizer não e assim, me arriscar, às vezes perder aquela amizade ou emprestar o dinheiro e assim, ir contra alguns princípios que eu tava criando ali para mim, né, de não, eu tô começando agora, não posso. Também as pessoas às vezes acham que quando você começa, né, a crescer, você tem ali toda a capacidade de poder ajudar todo mundo e tal. Na verdade, se você fizer isso, você acaba nunca crescendo de verdade. E eu tive muita dúvida nessa época de como fazer. E eu procurei um amigo meu que já tinha uma certa idade, né, já tinha uma certa experiência, até mesmo com dinheiro, é uma das pessoas mais prósperas que eu conheci ali na época. E eu fiz uma pergunta para ele, eu perguntei o que ele fazia, né, para as pessoas que começavam a enxergar ele, né, desse jeito. E assim, o que ele dizia para as pessoas? O que eu poderia dizer para as pessoas que estavam começando a me enxergar de uma forma diferente e elas estavam começando a se aproximar mais de mim, assim, pensando em alguma vantagem financeira, alguma coisa assim, né? E eu lembro que ele falou assim, olha, isso vai acontecer e pode se preparar porque isso vai piorar. Naquele momento, eu comecei a me deparar com uma realidade que ela foi só realmente crescendo. E eu tinha que me preparar de verdade para que quando a prosperidade viesse na minha vida, quando coisas maiores viessem na minha vida, eu pudesse saber o que dizer para as pessoas, saber como não magoar as pessoas, saber como não me machucar também, e saber que existe essa coisa de preparação. Ela não é uma balela, não é uma coisa que você não precisa. Você precisa saber disso agora, no momento em que você está no caminho, porque se você souber disso, quando as coisas começarem a acontecer, você já vai estar preparado para as coisas. Então, eu queria muito que você entendesse que essa preparação ela é crucial para que a gente possa crescer de verdade, tá? Eu vou mostrar aqui a minha vida, os meus, né, as coisas que eu almejei lá. Eu vou mostrar aqui a minha vida, né, os meus desejos, as minhas crenças naquela época. E assim, se eu não tivesse me preparado para viver o que eu vivo hoje, e até mesmo digo, às vezes eu não me sinto tão preparado assim. Eu quero ser aqui sincero com você, porque sentimentalmente muitas vezes eu ainda sinto algumas coisas com a ingratidão, né, das pessoas que você ajuda, que você se esforça e ela não reconhece o esforço que você faz.
eu tô aqui abrindo meu coração e dizendo para você que não vai ser fácil, não é só o caminho para que você consiga alcançar os seus objetivos financeiros, mas sim também nessa jornada ela envolve você, né, uma luta entre o você do passado e o você do presente e do futuro, que está sempre se renovando. E você precisa entender que você vai precisar colocar regras na sua vida, você vai precisar colocar objetivos, ser firme com a sua palavra, com as pessoas, ajudar as pessoas na medida do possível, e mesmo que elas achem que você tenha condições de fazer mais, e mesmo que você tenha condições de fazer mais, mas o poder de decisão, ele está em você. Você que vai decidir a tua vida, que vai decidir as coisas que você, o sim ou o não que você vai dar na tua vida, e as pessoas elas vão ter que compreender isso. E também você vai ter que compreender isso. Às vezes a gente pensa que sim uma decisão fácil, quando você ainda não decidiu, é muito fácil. Mas eu tô aqui te falando uma realidade que acontece e que pode acontecer, e que eu até tô torcendo para que aconteça bem rápido na tua vida. E se acontece muito rápido, você acaba sofrendo um pouco mais. Eu tô aqui para colocar algumas coisas reais que aconteceram comigo, que acontece também com muitas pessoas que conseguem alcançar os objetivos da vida e que enxergam que os problemas eles começam a se multiplicar e começam a vir de uma maneira diferente. Como, por exemplo, antes, se o seu problema é pagar contas e o seu problema ainda é conseguir comprar algumas coisas, imagina só quando o problema da pessoa não é mais o dinheiro. Ele consegue pagar as contas e consegue comprar qualquer coisa que ele quiser, que a pessoa quiser. Mas ele não consegue comprar uma coisa, ele não consegue comprar o sossego, porque as pessoas elas começam a trazer problemas para ele, né? E isso vai acontecer, né, provavelmente na sua vida, se você não tiver cuidado, se você não tiver essa preparação. E eu quero muito prevenir todos vocês, né, que estão assistindo esse curso, para que vocês possam estar preparados, ok? E então é assim, antes da gente concluir e ler essa carta aqui, que vai ser muito importante, eu finalizar com isso para dizer uma realidade que acontece. Antes eu tinha essa casinha aí que você tá vendo aí agora, que era assim uma casa simples, muito simples, mas que eu fui feliz. Eu fui muito feliz aí, e que eu tinha sim problemas de pagar minhas contas, eu tinha sim alguns problemas, dificuldades financeiras, mas mesmo assim eu fui feliz. Foi onde eu comprei minha primeira moto, minha motinha, né, que eu andava, não tinha nem garagem, e aí para subir a motinha em casa eu tinha que colocar uma tábua e subir na porta, nessa portinha estreita que você tá vendo. Mas eu era feliz, e eu pensava que quando eu alcançasse um outro nível, um outro padrão, eu seria muito mais feliz. Eu posso te dizer com toda certeza hoje que eu sou feliz pelas coisas que eu realizei e pela história que eu conquistei, mas as coisas materiais, elas realmente, se elas te mudam como pessoa, você não pode não estar no caminho certo. Assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, se elas te mudam, se ela faz com que você sinta-se melhor, você pode estar no caminho certo. E eu quero alertar aqui, para sempre quando você conseguir alguma coisa, você não acha que foi só você. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é que você não se iluda, porque são coisas materiais. Elas realmente podem mudar. Você pode sentir orgulho de ter conseguido, e também uma certa felicidade. Mas a felicidade ela vai morar dentro de você, independente do local onde você esteja. E por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu resolvi fazer uma aula específica para esse tipo de preparação psicológica na sua mente, para te preparar para as coisas que vão vir também com a prosperidade, porque ela traz uma bagagem de responsabilidade muito maior. E nessa bagagem de responsabilidade muito maior, eu tenho uma preocupação
porque eu vou te contar um outro segredo aqui. Eu tive início de depressão durante, acho que 3 vezes da minha vida. E todas essas vezes eu não estava faturando menos de R$1 milhão. Então, imagina só. Todas essas vezes eu estava num caminho muito melhor do que anteriormente. Eu nunca fiquei depressivo, né, em qualquer outro ambiente. Um ambiente, né, eu sei que existe sim, mas porque eu tinha uma certa motivação, mas eu comecei a me decepcionar depois que eu comecei a conquistar coisas, a conquistar, né, as coisas que eu queria, e eu me decepcionava talvez muito mais com as pessoas, com as situações que aconteciam. Então a gente precisa estar preparado para isso e tomar nossas decisões. E nessa hora, é a hora da gente começar a cuidar também da nossa saúde psicológica, para que as coisas andem bem. E eu digo uma coisa para você, já entrei na minha casa simplesinha, feliz da vida por ter uma casa e dormia muito tranquilo. E muitas vezes numa casa muito boa, numa mansão mesmo, andando, eu não via muito sentido nas coisas. E é exatamente esse tipo de coisa que eu quero te alertar, né? Que pode acontecer também. Então você possa estar preparado para conseguir conciliar e conseguir equilibrar a sua vida e não deixar com que o dinheiro, que as coisas materiais sejam mais importantes do que as pessoas que estão à sua volta e também as coisas que te fazem de verdade feliz, tá bom? Então, as coisas que vão te fazer feliz, pode ser que não sejam coisas materiais, mas sim o seu tempo, cuidar do seu tempo, fazer com que você esteja fazendo as coisas da maneira certa e não se matando, né, de trabalhar. Não se matando para conseguir conquistar as coisas. E conseguir o equilíbrio dessas coisas não é uma tarefa fácil. Eu estou aqui para dizer uma realidade para você e também te ajudar, e a gente vai ter alguns exercícios para isso. Eu vou passar em alguma hora desse manual, a gente vai passar alguns exercícios para que a gente possa arrumar um pouco mais essa preparação, né, mental para conseguir alcançar a prosperidade. A gente vai, na próxima aula, falar um pouco mais sobre o financeiro e a gente vai desvencilhar um pouco mais dessa parte da preparação para a gente ir para uma parte um pouco mais prática. Eu quero ler essa parte aqui, essa carta para você. Espero que você goste, né, do que aconteceu comigo, né, dessa mudança, né, que eu realmente li essa carta ano passado. É uma carta de 10 anos. E daí depois eu quero fazer um desafio com você, tá bom? Combinado? Vamos lá. Essa carta eu decidi fazer depois que eu tive uma ideia, uma pessoa me deu essa ideia de fazer uma carta de 10 anos. E essa carta de 10 anos seria contando a minha situação que estava e os meus sonhos, né? Qual era o meu sonho para os próximos 10 anos. E eu, assim, fiquei impressionado quando eu li essa carta ano passado, que eu estava nos Estados Unidos, e eu li essa carta e eu, assim, me emocionei bastante, porque mudou muito a minha vida, mudou muito. E foram as escolhas que eu fiz que me ajudaram a ter uma realidade totalmente diferente, e essa escolha que você está fazendo agora também vai te ajudar. Só que aí eu quero te dar algumas opiniões sobre o que aconteceu e sobre como a gente pode também fazer uma carta como essa daqui, para que você possa ler daqui a algum tempo, tá bom? Então vamos lá. Esse vai ser o desafio, a gente vai falar um pouco mais disso. Eu não vou ler a carta inteira, tem bastante coisa aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, a letra é bem complicada de ler, mas eu vou ler alguns pontos aqui que vão ser bem importantes para que você possa entender como eu estava me sentindo realmente naquela época. Então vamos lá. Eu começo dizendo que, né, o meu nome e falando das coisas por que eu estou fazendo essa carta, né? E aí fala que eu achei que o tempo de 10 anos seria um tempo ideal para que eu pudesse amadurecer e também pudesse mudar muitas coisas da minha vida, né? E aí eu começo dizendo, ó, eu sou Elon, eu tenho 24 anos e durante toda a minha vida eu passei por várias provações
e coloca aqui que eu morei sozinho desde os 13 anos, aprendi a ser uma pessoa independente, né? E aí eu falo assim, agora faço registro de todas as coisas que eu tenho para os próximos 10 anos. Então vamos começar para a minha vida profissional. Aí eu falo como que eu estava naquela época, né? Atualmente trabalho por conta própria, recarregando cartuchos de impressora e fazendo alguns serviços relacionados à informática. Confesso que dava para tirar dinheiro, um pouco mais de dinheiro antes, mas hoje estou com dificuldades financeiras. Pago um aluguel de R$300 e agora divido a despesa com um amigo da igreja, né? E aí eu falo que esse amigo, ele era tão bacana que às vezes ele me emprestava, porque eu não tinha às vezes dinheiro para pagar um aluguel que era a minha parte, de R$180. E muitas vezes eu não tinha esses R$180 para pagar. E aí aqui eu conto também que algumas vezes eu depositava dinheiro, mas eu não tinha dinheiro mais para colocar na poupança, porque eu não tinha às vezes dinheiro para comer, né, nessa época. Eu falo assim que os negócios não estão indo bem, quero arrumar um emprego, mas está difícil também. Então eu também estava procurando emprego naquela época, mas o negócio estava bem complicado mesmo. E aí eu falo assim, ó, sempre tive sonhos grandes, mas até hoje não consegui realizar nenhum. Mas não sou uma pessoa acomodada. Eu já fui uma pessoa acomodada quando eu tinha na minha adolescência, mas hoje eu não sou mais. Moro num quarto hoje de 4 metros quadrados e ainda é muito limitado para mim. E aí falo do meu amigo que tinha um computador, né, um notebook, e falava assim que eu não conseguia comprar um notebook para mim, eu ficava usando dele e não tinha, assim, às vezes ele não gostava e tudo, né? Vamos passar para a próxima folha aqui. E aí aqui eu falo numa parte dos meus sonhos sobre construir grandes empresas, olha só. Tenho o sonho de construir grandes empresas, pensei até nomes, aí eu dei aqui alguns nomes que eu não vou falar agora, que tudo era só ideias naquela época, né? Quero e tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. Eu queria ser um artista famoso, conhecido, bem remunerado e um empresário bem-sucedido. Quer dizer, eu tinha ali uma certa confusão de o que eu realmente queria ser, né? E aí mas eu colocava como objetivo aqui, eu queria muito empregar muitas pessoas. E hoje realmente eu consigo isso, né? Eu consegui isso. Aí eu coloco assim, eu quero ter minha casa, eu quero estar com uma segurança financeira nos próximos 10 anos. E aí eu coloco a parte da família, né? Que essa é uma parte que, independente da situação financeira, você também precisa se organizar, né? Para que você possa encontrar uma pessoa certa. Pode ser que você já seja casado, que você já tenha isso, mas eu falo, né, sobre as coisas que eu esperava numa pessoa, porque eu ainda era solteiro nessa época. Aí eu falo que eu estava namorando com uma menina, mas não sabia se ela ia ser a pessoa certa, mas eu acreditava muito em Deus, né, que Deus ia me ajudar a encontrar a pessoa certa e que eu estava ansioso para isso, para que essa pessoa pudesse também me ajudar a construir as coisas que eu queria e também construir a família, que eram duas coisas que eu queria muito, era construir um negócio de sucesso e também uma família de sucesso. Mas para isso eu precisava de uma pessoa que me apoiasse. Eu tenho algumas perguntas no meu Instagram, algumas pessoas perguntando assim, olha, meu marido ou minha esposa, já vi também os dois lados, eles não me apoiam, não apoiam as coisas que eu faço, né, não tem muito a ver e tal, essas coisas. Eu assim, cada caso é um caso, mas eu quero te dizer que quando eu casei com a minha esposa, ela não acreditava muito no empreendedorismo. E eu tive que lutar e mostrar para ela esse mundo. Eu tive que mostrar. Logicamente, você precisa estar com uma pessoa que esteja com a mente aberta para isso, ou que você possa se esforçar para abrir um pouco mais a mente dela. Mas não quer dizer que você vai ter que largar uma pessoa porque ela não acredita em você. E quando eu
casei, o que eu sentia era que eu precisava provar isso, eu precisava provar que eu era capaz e que esse era o melhor caminho para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. E foi isso que aconteceu. Depois ela descobriu esse mundo e ela começou a trilhar esse caminho junto comigo. E assim eu falo com cada um de vocês. Se vocês já trabalham com seu marido, sua esposa, você é casado ou não, se seu companheiro já tem ali a presença dentro das coisas que você faz, nos seus sonhos, se acredita ou não nos seus sonhos, o importante é que você entenda que você precisa fazer mais, muito mais. Você agora que está assistindo agora, você precisa fazer muito mais para que as pessoas possam acreditar no seu sonho. Independente de qualquer coisa, você pode transformar a mente das pessoas quando você começa a realizar coisas. Quando você realiza as coisas, as pessoas começam a não duvidar mais de você. E você tem prova real, né? Uma prova social vale muito mais do que 1000 palavras. Quando você mostra para as pessoas quem você é e o que você é capaz de fazer, você não precisa ficar querendo convencer as pessoas mais, tá bom? Então, é isso aí. Para terminar aqui, eu falo muito sobre a minha vida, né? Eu falo que eu tava aqui apenas com R$18 no bolso, aqui ó, uma parte aqui ó. Eu queria comprar roupas novas, já faltam 2 semanas para o Natal, eu não tenho dinheiro nem pro dia de amanhã. Tudo que tenho no bolso são R$18 e mais nada. Os bens que eu tenho agora é uma TV de 14 polegadas e um DVD, que ainda nem consegui pagar. Bom, sei que as coisas vão melhorar, eu trabalho muito para isso. E eu tenho algumas ideias, e aí eu falo sobre as minhas ideias e falo que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, porque eu não era uma pessoa acomodada e que eu estava plantando para colher mais na frente. E a carta é grande, né? Tem 3 folhas, frente e verso, e aqui eu comecei a contar minha vida e eu li essa carta ano passado, quando eu fiz 34 anos, que foi realmente um marco na minha vida, onde eu já estava nos Estados Unidos, vivendo uma vida maravilhosa com minha família e também com minha vida financeira muito equilibrada. Logicamente, a gente ali com as nossas dificuldades num país novo e um monte de outras coisas, mas a minha vida estava totalmente diferente. Onde eu estava muito próspero e eu via, eu inspirava já pessoas, eu já tinha visto pessoas, nessa época eu já tinha visto. Nessa época eu já tinha visto o resultado de pessoas que já estavam ganhando muito dinheiro com as coisas que eu fazia e com os ensinamentos, as coisas que eu já tinha passado para as pessoas. Olha o que pode acontecer no espaço de 10 anos. Então, bora lá para o desafio. Eu não queria que você fizesse isso amanhã ou semana que vem. Eu queria que você fizesse isso hoje e que você continuasse amanhã no nosso dia de exercício, para que você pudesse ser inspirado a fazer uma carta bem legal, contando toda a tua história, para que você pudesse ler em quantos anos você quisesse. Tem gente que faz de 1 ano, mas eu acho que você pode sim ver uma grande diferença em uns 3 anos, 5 anos. A partir dos 3 anos é uma ótima, porque você vai estar motivado a fazer a grande diferença, e você, para ver essa grande diferença, você precisa de um pouco de mais tempo. Mas pode ser que você queira fazer de 1 ano, isso fica a seu critério, tá? Faz aí a sua carta e mostra a sua história para você mesmo, porque para quem realmente importa, a tua mudança é primeiramente para você. Para quem você quer mostrar, você precisa ser melhor do que você mesmo amanhã. Então, quando você mostra para si mesmo que você é capaz, você consegue mostrar também para o mundo que você é capaz. Se você acha que você não é capaz, pode ser que o mundo também te acha incapaz, porque se você mesmo não se dá valor, quem é que vai te dar valor de verdade, não é verdade? Então, assim, eu queria lançar aqui esse desafio dessa carta. Tá vendo aqui, ó? É uma carta passada, ela foi, né?
da época que eu era solteiro, hoje ela tem 11 anos, né? Da época que eu era solteiro, eu guardei, né, e guarda bem como se fosse o tesouro da sua vida, porque você vai ler e você vai ver a grande diferença que pode fazer na sua vida, tá bom? Vamos só, assim, dar uma pincelada no que a gente falou hoje. A tua preparação hoje, o seu psicológico para que você possa entender as pessoas, a tua família pode mudar o relacionamento com você, os seus amigos podem mudar o relacionamento com você, as coisas podem mudar, mas você precisa estar já com uma preparação para o que você vai dizer para essas pessoas. A partir do momento em que isso já não se torna um problema para você, porque você já tem decidido, como por exemplo hoje, se alguém me pede dinheiro emprestado, eu não posso emprestar, porque eu tenho uma regra minha. Olha, infelizmente eu não empresto dinheiro, porque é uma regra minha, e essa é uma regra que eu não posso quebrar, porque senão eu não vou estar cumprindo algo comigo mesmo. E assim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida hoje para que eu possa dar valor nas outras pessoas depois, tá bom? E você precisa realmente dessa preparação para que você possa compreender as coisas que vão acontecer na sua vida, as mudanças que vão acontecer na sua vida, no seu psicológico e no seu emocional, porque isso pode abalar e eu não quero que isso aconteça, eu não quero que você sofra com isso. Pode ser que você ache que não, mas realmente essas coisas acontecem assim muito frequentemente com as pessoas que conseguem alcançar a prosperidade um pouco mais rápido. E é o que eu quero também que aconteça com você. E também o nosso desafio para que você possa fazer a sua carta dos seus anos, né, os anos que você escolher, para que você possa entender também a magnitude de ver o progresso na sua vida. E a gente se vê então na próxima aula. Um abraço, até lá!